Momentos, muitas vezes, de dor, momentos de luto, momentos de frustração, momentos até de solidão. Existem lágrimas, claro que são lágrimas de alegria, choro de alegria, mas uma boa parte do choro é um choro, muitas vezes, por causa da dor, por causa do luto, por causa de frustrações e até mesmo por se sentir solitário. O canal Palavra e Oração nasceu com o propósito de propagar o Evangelho de Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras e dedicar um tempo de oração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Valentim mais uma vez por aqui. E nesse vídeo eu quero falar novamente a respeito da poderosa palavra de Deus e trazer aqui uma mensagem para o seu coração. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus enxugará todas as lágrimas. E qual o texto básico que eu quero compartilhar com você nesta hora, nesse vídeo aqui, é Apocalipse 21, versículo 4, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Talvez você já ouviu esse texto, já leu essa passagem, e uma das coisas que nós podemos entender é que todos nós conhecemos a nossa realidade neste mundo, e a realidade é que todos nós um dia temos lágrimas nos nossos olhos. Então todos nós conhecemos a realidade das lágrimas, não é verdade? Veja só, elas parecem momentos muitas vezes de dor, momentos de luto, momentos de frustração, momentos até de solidão. Existem lágrimas, claro que são lágrimas de alegria, choro de alegria, mas uma boa parte do choro é um choro muitas vezes por causa da dor, por causa do luto, por causa de frustrações e até mesmo por se sentir solitário. O choro é uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal do coração do ser humano. Mas sabe, a Bíblia nos relata, nos mostra e revela para nós uma promessa extraordinária quando nós lemos esses versículos que nós acabamos de ler aqui agora, de Apocalipse 21, 4. Haverá um dia em que Deus, o próprio Deus, Ele mesmo diz que Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Então esse é um consolo para a nossa vida e é uma esperança para a vida cristã. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já chorou lágrimas que ninguém mais viu? Já sentiu dores que nem palavras podiam expressar? E nesse vídeo, nesta mensagem, eu quero falar sobre isso. Refletir sobre esta promessa. Uma promessa que transforma a nossa visão de presente, essa visão de dor, de frustração, e através desta palavra, para nos encher o nosso coração de esperança para um futuro melhor. As lágrimas, na verdade, fazem parte desta jornada humana, deste tempo que nós vivemos aqui na face da terra. Então é por isso, queridos, que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então nós vivemos neste mundo marcado pelo pecado, marcado pela dor e pelas perdas, muitas vezes que estas perdas, em muitos casos, elas acompanham a pessoa ao longo de toda a sua vida. Mas as lágrimas, elas são, na verdade, um reflexo da fragilidade humana, um reflexo da nossa limitação, da nossa vida nesta terra, de uma vida terrena. Veja que até o próprio Jesus, ele chorou diante da morte de Lázaro. Quando você lê João, ali, capítulo 11, versículo 35, vai mostrar que o Filho de Deus, ele se compadeceu com a dor humana. E ele chora ao ver a morte de seu amigo. Então, assim como a chuva que cai do céu, essa chuva que a gente vê aí, né, sempre cai do céu e revela a necessidade de renovar uma terra, as lágrimas revelam o coração necessitado de consolo e de esperança. A boa notícia, queridos, é que as lágrimas, elas não passam desapercebidas diante do nosso Deus. É por isso que eu quero dizer também que Deus, ele vê e recolhe cada lágrima que você está derrubando hoje. Talvez hoje você esteja aí chorando por algo que parece insolúvel, parece intransponível, parece algo difícil de superar. Mas olha só, o Salmo 56:8 diz assim, ó: Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não está elas no teu livro? Ou seja, Deus recolhe cada lágrima que você está derramando. Saiba disso. Cada lágrima que você derruba tem um valor diante de Deus. Nenhuma delas são ignoradas por este Deus Todo-Poderoso. Ele conhece cada um dos nossos passos, ele sabe das nossas dores, ele sabe do mais profundo do nosso íntimo e com certeza ele tem compadecido de nós, tem compadecido de você, ele está vendo as tuas lágrimas.
O Senhor é aquele que, lá no Salmo 147:3 diz: cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Põe azeite nas feridas, ele cura das feridas. Veja bem que, imagine comigo aqui agora uma mãe, né? Que guarda ali aquele desenho do seu filho, um desenho simples que ele criou, que ele fez, e ela guarda com muito carinho. E sempre quando ela olha aquele desenho, lembra daquela criança ali indefesa, muitas vezes ali com um sentimento no seu coração. Se uma mãe cuida de pequenos detalhes, quanto mais o nosso Deus não cuidará dos pequenos detalhes da sua vida. E com certeza das suas lágrimas também. Se Deus vê as lágrimas, Ele também oferece para mim e para você um consolo presente. E qual é o consolo disso? O consolo de Deus no presente está lá em Mateus 5:4, aonde o Senhor Jesus, dando ali a sua palavra no monte, ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. O Espírito Santo de Deus é chamado de consolador lá em João 14:16. Aquele que está ao nosso lado e sente as dores, e aquele que com gemidos inexprimíveis leva as nossas súplicas diante do Deus Todo-Poderoso. Nas lágrimas, querido, Deus nos dá força para continuar, paz para suportar e uma esperança de crer que o Deus vivo está aguardando. Ele nos lembra que o sofrimento presente e temporário diante da glória eterna não é nada. É por isso que, segundo os Coríntios 4:17, diz isso. Diz que esta nossa momentânea tribulação, este nosso momento que nós estamos passando de aflição aqui nesta terra, não será comparado, nada terá comparação à glória eterna que está por vir. Pensa, mais uma vez comigo, numa criança que quando cai, se machuca, se rala, o que acontece? Muitas vezes o pai, ele abraça aquela criança, ele tenta afagar a criança, mas aquele abraço, aquele cuidado do pai, ele não elimina a dor das feridas. Mas aquele abraço, aquele cuidado, ele traz segurança, ele traz esperança para aquela criança. Assim é o nosso Deus, que também conosco nos abraça diante das nossas tribulações, diante das nossas dores. Assim é o consolo de Deus hoje para você. Mas a promessa vai além desse consolo presente. Existe uma promessa ainda maior, além do consolo que Deus nos dá. Existe um futuro glorioso reservado para mim e para você, que é a esperança do dia em que não haverá mais lágrimas. Por isso que Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. E o choro e o sofrimento, então, queridos, tem prazo de validade. Olha só, haverá um tempo que o choro cessará, a dor cessará, o pranto será eliminado, tudo isso acabará. Então, para o choro e para o sofrimento, tem prazo de validade. Lá na eternidade, não haverá mais despedidas, não haverá mais doenças, não haverá mais tristezas. O próprio Deus, com as suas próprias mãos, enxugará cada lágrima. Isso fala do quê? Isso fala de uma intimidade e cuidado pessoal do nosso Deus. Assim como o pai, né, pega o seu filho no colo e com as suas próprias mãos ali enxuga suas lágrimas, passa aquela mão ali para tentar limpar as lágrimas do rosto do seu filho, assim será o cuidado do Pai eterno conosco. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que as nossas lágrimas não são em vão, né? Elas são sementes de fé que um dia florescerão, sim, em alegria eterna diante do Senhor. Hoje, talvez você esteja chorando por uma perda, ou talvez por uma dor, ou por uma luta que você tem enfrentado, mas não se esqueça de uma coisa: Deus marcou o dia em que toda lágrima será enxugada para todo sempre. E eu quero deixar aqui uma palavra, uma pergunta para você refletir. Você deseja entregar suas lágrimas hoje nas mãos do Consolador? Então eu quero deixar esta palavra também lá do Salmo 126:5, que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Que Deus abençoe você, e eu quero, antes de terminar esse vídeo, fazer uma oração contigo. Aonde você está, se você pode, curve aí a sua cabeça, feche os teus olhos, se você pode, e faça essa oração comigo. Diz assim: Senhor, entregamos a Ti todas as nossas dores, nossas lágrimas, o nosso sofrimento. Talvez pessoas que estão aqui, Senhor, estão ouvindo esta palavra, estão em momento de sofrimento, momento de dor. Pai, eu te peço que o Senhor traga consolo a este coração. Que o Senhor renove, ó Pai amado, a esperança do teu filho e da tua filha. Fortalece-os na fé.
Sabe, Senhor, nós precisamos tanto de Ti, nós dependemos do Senhor, e que possamos viver neste mundo, o qual é passageiro, mas nós estamos aqui. Viver confiando sempre no Senhor e confiando que um dia estaremos juntos de Ti, diante do Deus Todo-Poderoso, onde não haverá ali mais lágrimas, não haverá ali mais dor, não haverá ali mais pranto, não haverá ali mais tristeza. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus bendito e santo, eu te peço, abençoa a vida do teu filho, da tua filha, que ouve esta breve mensagem e que recebe esta oração. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Bem, olha, durante esta semana eu quero deixar aqui um desafio. Sempre quando você sentir vontade de chorar, chore, não tem problema. Mas além de chorar, ore, dizendo, sabe o quê? Senhor, tu vês as minhas lágrimas. Senhor, tu conhece a minha dor. O Senhor sabe dos prantos, o Senhor sabe do meu sofrimento. E aí você faz um pedido a Ele, consola-me, Senhor, agora. Fortalece a minha esperança de que um dia na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais pranto, só alegria e momentos na tua presença. Faça isso essa semana, se caso tiver alguma coisa que te incomode. E se você gostou desse vídeo, eu quero desafiar você a compartilhar com aquele amigo que precisa talvez ouvir, amigo, amiga, que precisa ouvir esta palavra. Talvez esteja momento de sofrimento, momento de dor, o qual ele esteja passando, compartilha com ele. Já se inscreve aí no nosso canal. Se você não é inscrito no programa Palavra e Oração, ative as notificações aí, curta, compartilha, comenta, para que você possa receber aí mais a palavra de Deus e a oração. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.